aula de ciências começando e hoje iremos estudar a diversidade das células, órgãos e sistemas. Embora tenhamos falado sobre essas estruturas, mas aqui a gente fala maiores detalhes sobre elas, tá certo? A diversidade das células. Olha aqui, pela imagem já notamos quantas células diferentes existem no corpo humano. Por exemplo, olha o formato dessa aqui, ó, um prisma. Então a gente fala que essa célula é do tipo prismática, tem a forma prismática. Por quê? Porque tem a forma de um prisma. Essa aqui a gente fala que é do formato estrelada, é uma célula estrelada. Por quê? Porque lembra uma estrela. Essa aqui, ó, alongada, porque tem uma forma alongada. Essa aqui a gente fala que é ovalada, ovalada, porque é meia oval ou meio oval, ok? Então as células se apresentam de formas diferentes. Essas formas estão associadas às funções que elas realizam. Por exemplo, essas ovaladas aqui, parece uma bandeja, né? Bem, elas transportam oxigênio dentro do nosso sangue. São células que existem dentro do nosso sangue e que a função dela é transportar oxigênio. Então veja que ela tem um formato que facilita o transporte do oxigênio. Ela é arredondada porque ela precisa deslizar, né, dentro do sangue, ser transportada pelo sangue, pelo líquido que forma o sangue. Então ela precisa ter esse formato porque assim ela vai se deslocar facilmente. Essas células alongadas aqui são células que formam os músculos se movimentam, eles encolhem e esticam, né? Podemos assim falar. Então o que é que acontece? Ela precisa ser assim alongada porque ela vai precisar se contrair e se estender, ou seja, encolher e se alongar, ok? Então precisa desse formato e assim por diante. O formato da célula está relacionada, ou seja, tem a ver com o trabalho que elas realizam, tá certo? Essa célula aqui, ela precisa nadar dentro do nosso corpo. Então ela tem esse flagelo aqui, ela tem essa cauda aqui que serve para que ela se desloque dentro do corpo. Então, por isso que é dito aqui, ó, as células se apresentam de formas diferentes. Essas formas estão associadas às funções que elas realizam, ok? Aqui a gente tem mais uma vez a definição de tecidos. Diz aqui ó, que tecidos são formados por células semelhantes. Então, a gente viu na imagem anterior que tem diversos tipos de células. Aquelas que são semelhantes se juntam, se agrupam e formam os tecidos. Aqui a gente tem ó, várias células adiposas semelhantes. Olha aqui, ó, todo mundo junto e parecido. E realizam a mesma função. Então vai formar aqui, ó, todo mundo unido aqui, ó. Aqui a gente tem um osso, ó, mostrando aqui o formato das células que formam o osso e como várias se juntam para formar o osso, ou seja, o tecido ósseo. Aqui a gente tem o tecido cartilaginoso, formado aqui ó, no cotovelo. Então todas as células desse tipo aqui ó, se agrupam, né? Então, veja que são todas semelhantes e fazem e têm a mesma função. Então se agrupam para formar esse tecido adiposo aqui. Ó. O tecido conjuntivo. Temos aqui o tecido conjuntivo reticular. Aqui temos o tecido conjuntivo denso. Então, várias células semelhantes se unem, se juntam, se agrupam para formar os tecidos. Então, o tecido é formado de quê? É formado por células semelhantes, né? Semelhantes na forma e na função. Isso é um tecido. Há 4 tipos de tecidos no corpo humano, ou seja, 4 tipos de tecidos diferentes formam o corpo humano.
são eles: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Sendo que alguns desses tecidos, como é o caso do tecido conjuntivo, existem vários tipos dele, vários tipos de tecido conjuntivos, existem vários tipos de tecidos musculares e assim por diante. Tecido epitelial. A função do tecido epitelial é revestir as superfícies internas e externas. Exemplo: o interior da sua boca é revestido de tecido epitelial. Essa pele que reveste a sua boca é formada de tecido epitelial. Já a pele que cobre todo o seu corpo, toda a parte de fora do seu corpo, é também tecido epitelial. Por quê? Porque o tecido epitelial ele reveste, ele é uma camada que reveste o nosso organismo, ok? Possuem células bem ajustadas e bem unidas. Por que precisam estarem bem ajustadas e unidas? Para não permitir a entrada de micro-organismos que provoquem doenças e também não seja perdido líquidos importantes para o organismo. Então, as células bastante unidas e juntinhas não deixam entrar ou sair substâncias que possam causar algum prejuízo para a célula. Temos o tecido epitelial simples, porque é formado só por uma camada. Então, olha aqui, só uma camada de célula. Observem que cada célula está junta da outra, bem juntinha da outra, bastante unidas, que é para não deixar passar micro-organismo ou sair para o lado de fora do nosso organismo substâncias importantes para o organismo. Temos aqui o tecido epitelial estratificado. Estratificado porque é formado por várias camadas. Olha aqui como está bem visível. Uma camada, duas camadas, três camadas. Três camadas de célula. Por isso que é estratificado. Estratificado significa ser formado por camadas. O tipo de célula aqui é pavimentoso, né? Tem o formato de cerâmica. Então veja aqui um piso revestido por cerâmica é bem melhor. Não deixa, ele não absorve água, por exemplo, como é o caso do solo. Olha aqui, cúbica, né? Tipo um tijolinhos, tipo um cubo. Então veja só, bastante unidos. Os prismáticos e assim por diante. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Como eu disse antes, existem vários tipos de tecido conjuntivo. Então temos aqui o tecido adiposo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo sanguíneo. Então, a função do tecido conjuntivo é preencher os espaços entre os tecidos e os mantém unidos, né? Preenchem os espaços entre os tecidos e os mantém unidos. Então, olha aqui, elas estão levemente espalhadas. Olha aqui uma célula bem distante da outra. Olha aqui, essas células bem distantes uma das outras. Olha aqui, separadas uma das outras. No tecido epitelial estão unidas. Aqui estão separadas. E os espaços entre elas são preenchidos pela matriz intercelular. Então, entre uma célula e outra, existem líquidos, substâncias. Então, esse líquido, essas substâncias, esse material, né, que pode ser líquido ou não, forma a matriz intercelular. Tecido muscular tem a capacidade de se contrair, ou seja, encolher, realiza os movimentos do corpo. Então, os movimentos que o nosso corpo faz acontece devido ao trabalho realizado pelo tecido muscular. Por exemplo, os músculos dos nossos braços se movimentam. Então, isso acontece porque é formado por músculos, tecido muscular. Nesse caso aqui, tecido muscular estriado esquelético.
estriado porque tem essas estrias, tem essas listras aqui, ó. Olha o núcleo roxinho aqui, ó, e as estrias. Aqui eu tenho o tecido muscular estriado cardíaco, que vai formar os músculos do coração, né? O nosso coração se movimenta, realiza movimentos, então é formado por músculos, tecido muscular. E aqui, ó, nossos intestinos, intestino grosso e intestino delgado, formado por tecido muscular não estriado, ou seja, tecidos que não possuem estrias. Ó, cada uma dessa aqui é uma célula. Isso roxinho aqui é um núcleo, porque toda célula tem um núcleo, lembra lá? As células do corpo humano possuem núcleo. Aqui temos o tecido nervoso. Olha aqui, ó. Tem a função de conduzir impulsos nervosos. Impulsos nervosos são tipo descargas elétricas que percorrem o nosso organismo. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é uma célula chamada neurônio. Neurônio. Então, olha aqui, ó, o núcleo, o citoplasma e a membrana, que não está destacada aqui. Então, o corpo celular do neurônio, o axônio do neurônio e as sinapses. Então, por que eles precisam ter esse formato aqui? Porque eles funcionam como se fossem cabos elétricos, por onde vai passando os impulsos nervosos, ou seja, descargas elétricas, pelo nosso corpo. Observe que eles estão enfileirados. Por quê? Porque eles funcionam como um cabo, como eu disse, um cabo elétrico, um fio elétrico, por onde vai percorrendo os impulsos nervosos, as descargas elétricas. Então, eles precisam estar enfileirados, que é para um passar para o outro um impulso nervoso. O nosso cérebro, a nossa medula, os nossos nervos são formados por células como essas. Aqui tem duas. Aqui tem 2 neurônios, 2 células. Mas existem bilhões dessas células no nosso corpo. Bilhões, tá certo? Dessas células no nosso corpo. Órgãos formados por 2 ou mais tecidos. Vejam aqui temos duas células que estão presentes no sangue, porque ela pertence ao tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo. Então, observe aqui, ó. Temos também o tecido epitelial. Cada uma dessa aqui, ó, cada célula dessa aqui, ó, juntinhas, bem unidas, uma unida à outra, formando um tecido. Todas as células aqui são semelhantes e têm a mesma função, que é revestir a superfície interna do estômago. Temos aqui o tecido muscular não estriados, que forma os músculos do estômago, e assim por diante. Então veja que um mesmo órgão vai possuir diversos tipos de tecidos. No estômago temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, no caso aqui o tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Temos o tecido nervoso, tecido conjuntivo frouxo e temos o tecido muscular não estriado. Vários tecidos se unem para formar um órgão. Então, órgãos são formados por 2 ou mais tecidos. Esse aqui aparecem 5 tipos de tecidos formando o órgão. Sistemas formados por um conjunto de órgãos que trabalham em uma mesma função. Então, vejam só, vários órgãos juntos que realizam a mesma função irão formar um sistema. Exemplo aqui, ó, língua, boca, esôfago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto, ânus. Todos esses órgãos trabalham em uma mesma função. Todos eles trabalham na digestão dos alimentos. Então, todos eles juntos irão formar um sistema. Então, só revisando, as células irão formar os tecidos,
Os tecidos irão formar os órgãos e os órgãos irão formar os sistemas. Existem vários tipos de sistemas no nosso organismo. Temos aqui 4 exemplos: sistema esquelético, sistema nervoso, sistema muscular e sistema respiratório. 4 tipos de sistemas, mas existem muitos sistemas no nosso corpo, ok? A integração entre os sistemas. Os sistemas que formam o nosso organismo trabalham de forma integrada. Isso significa dizer trabalhar de forma unida e ao mesmo tempo para que o organismo funcione perfeitamente. Aqui temos um jogador chutando uma bola. Nesse processo aqui, esse jogador está usando vários sistemas do corpo dele. Exemplo, ele está utilizando o sistema nervoso, porque ele vai pensar em qual lado vai chutar. Por exemplo, qual o melhor ângulo para acertar o gol. Ele vai utilizar os músculos para impulsionar o chute na bola. Ele está usando o sistema esquelético. Ele está usando vários sistemas ao mesmo tempo para chutar esta bola. Então observe que vários sistemas trabalham ao mesmo tempo para que uma função seja realizada. Se um desses sistemas apresentarem algum problema, por exemplo, se ele tiver uma cãibra, então todo o processo, ou seja, a função que seria chutar a bola, vai ser prejudicada, simplesmente porque os músculos apresentaram um problema. Se ele tivesse um problema no sistema nervoso dele, então ele não conseguiria trabalhar o sistema muscular e o sistema esquelético, porque os três iriam trabalhar junto, trabalham junto. Então, um apresentando um problema, todos os outros serão prejudicados. Então, por isso que está aqui, ó, a integração entre os sistemas. Todos os sistemas trabalham de forma integrada, ok? Aqui, ó, trabalhar de forma integrada significa trabalhar todos juntos, no caso os sistemas trabalham todos juntos, com o propósito de atingir o funcionamento do organismo.